Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia a você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Começamos essa terça-feira te fazendo uma pergunta. Por que existe o mal? Por quê? Se Deus é todo-poderoso, pode tudo e amoroso, por que permitir a existência do mal? É uma pergunta que nos faz pensar, não é? Somente entendendo as leis espirituais é que compreendemos o porquê do mal. O mal é apenas a expressão da ignorância. Acaba-se com a ignorância, não tem mais espaço para o mal. Mas enquanto há a ignorância, essa ignorância leva o próprio homem a cometer o mal, a criar o mal, a gerar o mal e alimentar o mal. Quando houver a compreensão geral de que toda a ação resulta de uma reação em si mesmo, o homem ser humano, ele vai analisar o que ele faz. Hoje muitas pessoas sabem que se cometer um crime e for pega pela lei dos homens, ela vai ter que responder, não é? Alguns cometem crimes escondidos ou confiando que a lei dos homens não irá descobrir. Esse mesmo ser humano mau, se está descumprindo uma lei, é porque ele está sendo um ser humano mau. Quando ele tem o esclarecimento de que aquela ação vai trazer para a vida dele algo maligno, ele não mais vai fazer. Ele não vai querer ser bom apenas externamente para mostrar às pessoas e por trás ser uma pessoa má, a cometer crimes. O crime maior é você fazer uma coisa sem que ninguém esteja vendo porque ninguém está vendo. É um crime que se comete contra si mesmo. Eu vou fazer porque ninguém está vendo. Mas a pessoa mais importante do mundo está vendo. E você, diante dessa pessoa mais importante, comete um erro, uma falha. Quem é essa pessoa? Você mesmo. Todo erro ou toda coisa errada que se faz, você está presente. E se você faz, você comete o grande erro da sua vida, que é com você mesmo. Por isso a pergunta trazida por Dom Carlos Ramires, que é o tema do nosso programa de hoje, por que existe o mal? Porque ainda existe ignorância. Jesus, como foi apresentado pelos seus antepassados, por aqueles que veio antes dele, os profetas, como libertador do povo. Para te libertar de qualquer mal, só tem um caminho: te dar o conhecimento. O conhecimento que te liberta pelas atitudes corretas que o conhecimento fará com que você tenha. Enquanto isso, você vive na ignorância, praticando o mal contra si mesmo. O grande erro de nossa vida, e não percebemos, é reclamar de situações que foram geradas por nós mesmos. Estamos no momento do colher. É que Jesus disse:
A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Reclamar porque estou colhendo o que eu plantei é um erro que eu cometo. E eu não aprendo com essa má plantação do meu passado. Porque estou sempre justificando algo para não aprender que o mal que eu estou vivendo é a colheita do mal que eu fiz. E ponto. Isso é a lei perfeita de Deus, dando a cada um a condição de se regenerar pelas próprias atitudes tomadas, tendo responsabilidade por tudo o que faz. Bom, Dom Carlos Ramires, ele vai nos trazer esse tema. Então vamos nos preparar, fazer a nossa parte, limpar a nossa cabeça, estar pronto para receber esta lição que esse Espírito que vem em nome de Deus vai nos trazer. Vamos fazer a nossa prece? A prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Senhor, que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ofertar o conhecimento libertador dos males. Obrigado por nos tirar da ignorância, da falta do entendimento. Obrigado, Senhor. Agora eu passo a palavra a esse espírito amigo, esse professor, Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. O que é o mal? A ausência do bem? O que provoca o mal? A ausência da prevenção? Todas as coisas em nós podemos mudar. Muitos males podem ser evitados. Quando temos fé, nós vislumbramos um futuro, cuidamos desse futuro, sempre prevenindo tudo antes. Nunca deixamos o mal acontecer para depois corrigirmos a nossa vida, sempre naquelas lamentações do porquê que foi acontecer. Assim é no trabalho, assim é na saúde, assim é na vida. Nós não podemos achar que as coisas estão boas. Nós devemos fazer com que as coisas fiquem bem.
A nossa mente não pode se distrair um só momento. Aqueles que se distraem acabam sempre se perdendo em algum momento da sua vida. Todos aqueles que ouvem a mensagem se a absorvem para si, corrige o mal antes que o mal aconteça. Todas as doenças que foram preventivamente cuidadas nem se manifestaram, nem fizeram mal. Então muitos pensam que talvez ela não acontecesse. Existe algo em nós que se chama disciplina, do qual nós não conseguimos nos enganar. Ou somos ou não somos. Ou somos disciplinados ou não somos disciplinados. Não adianta dizer que temos disciplina, se aquilo que nós fazemos, nós sempre justificamos as nossas falhas. O erro ainda faz parte de nós, quando ainda fugimos às disciplinas que a vida nos pede. Tudo aquilo que os mais antigos nos alertavam, a gente só lembra depois que passa pelo problema. Os pais sempre previnem os filhos quanto ao futuro deles. E os filhos sempre acham que os pais nada sabem, porque estão velhos, estão ultrapassados, mediante a toda essa tecnologia que existe. Mas o que faz a tecnologia funcionar é a cabeça do ser humano, que precisa estar engajada no valor da vida e em tudo que a vida irá lhe pedir para poder aprender a trabalhar com todas as ferramentas existentes. Sempre as opções são nossas. Ou nós nos acomodamos e ficamos à margem do caminho, lamentando as dores, os problemas, a falta de sorte, a solidão, o abandono, a falta das coisas. Ou nós pegamos no arado, não olhamos para trás, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos melhorar e vamos nos manter como são os sentinelas. Os sentinelas nunca dormem. Estão sempre vigilantes, estão sempre atentos, porque o inimigo, ele nunca avisa a hora que ele vai atacar. Ele ataca quando você se distrai. Assim como as doenças nos atacam, quando nós distraidamente não percebemos que ela vai dando sinais. Ela vai avisando. Ela vai avisando. Como nós temos medo da doença, nós não a tratamos logo no início. Nós temos outras prioridades. Dentro dessas prioridades, dificilmente a saúde está em primeiro lugar. Só quando a perdemos, é que nós vamos usar os recursos que nós temos, daquilo que foi prioridade conquistar, vender tudo para buscar saúde aonde não tem mais. Assim são as coisas relacionadas ao progresso, daquilo que o trabalho nos pede. Nós achamos que nós podemos ser aquilo que imaginamos ser e não nos preparamos para isso. Nós achamos que as coisas dão certo, mas nós não nos preparamos para que as coisas deem certo. Nós queremos bons retornos na nossa vida, mas quase nunca nós escolhemos bem nossas sementes. Escolhemos as sementes que eram cabíveis no momento, só que durante as colheitas nós gostaríamos que sempre algo melhor acontecesse, e não aqueles frutos mirradinhos, daquelas sementes mal escolhidas, ou das condições que até então se estavam. Para que as coisas na vida melhorem, é preciso ter sabedoria. A sabedoria pede disciplina. Disciplina que quem está à frente sempre ensina. Quem comanda qualquer ação precisa estar com a visão sobre a mente daqueles que estão os seguindo, ou daqueles ao qual fazem parte a situação.
Não é a tecnologia que mostra a diferença, e sim a cabeça que as comanda. Assim é no seu trabalho, assim é no relacionamento, assim é na saúde. Muitos males, muitas doenças, muitos problemas físicos que hoje estão vivendo, houvesse os cuidados desde o início, o mal deixaria de existir. As prioridades. Como priorizamos as coisas? Às vezes achamos que o nosso problema é falta de dinheiro. Sempre achamos que é falta de dinheiro. Sempre achamos que os problemas se resolvem com muito dinheiro. Muito dinheiro não compra doença. Aliás, não compra cura. Cria doença. Porque preocupamos com muitas coisas, menos se a nossa saúde está bem. Assim são todas as coisas. Quais são as suas prioridades e como você as desenvolve? Lembre-se, você é o que é, onde quer que você esteja. É o seu estado de espírito mental que mostra quem você é. Se você é apático, a sua vida será sempre uma apatia. Se você sempre tem medo, é porque na tua vida sempre haverá quem o comandar. Insegurança da sua parte. Todos que têm medo são inseguros. Estão sempre achando que acham isso e acham aquilo. Quase nunca têm certeza de nada. Aqueles que têm certeza têm coragem. São atrevidos. Encaram, mensuram, planejam. Observam tudo que está ao seu redor. E trabalham. E trabalham muito porque não têm medo do que lhes pode acontecer, porque sabe que com disciplina cuidam da mente, cuidam dos sentimentos, cuidam do físico, para que a obra gerada pela mente consiga subsistir. Há coisas que se criam, duram uma semana, um mês, alguns meses. Há coisas que se criam que duram milênios. O que é que você cria para você? Veja quantos caminhos você já percorreu. Veja quantas coisas que você já começou e nunca terminou. Vejam como são os resultados da sua vida. Lembre-se, a sua vida é o reflexo do que a sua mente priorizou. É sempre assim. E para que a sua vida melhore, o que você vai priorizar? Os espíritos vão cuidar de você. Vão ajudar você a se desenvolver. Porque eles não podem fazer a sua parte. Só a deles. Ajudando cada um de vocês. Mas quando o espírito vê os limites que cada um tem, dentro das limitações de cada um, o espírito vai dando gota a gota a solução aos problemas que tem. Não pode dar de baldes. Porque quem as recebe não conseguiria manter. Prosperidade, trabalho, sucesso, felicidade, saúde, depende de cada um. Não são os espíritos que determinam quem compra, quem vende. Não são os espíritos que determinam a felicidade de alguém. Não são os espíritos que determinam as situações que cada um vive. Os espíritos ajudam a mudar o padrão vibracional diante daquilo que eles trazem, diante daquilo que eles são. Dentro de sua trajetória espiritual, dentro de todo o seu histórico de vida. Lembre-se de que você tendo a oportunidade de se desenvolver, não o faz, um outro vem e toma o seu lugar. Se alguém sempre tem que falar para você, ser diferente, ser atrevido, ser corajoso, ser ousado, para que você se desenvolva, é porque há muitos limites em você, do qual a sua insegurança te gera medo. Medo. Enquanto houver o medo, haverá insegurança. E preste atenção. Como você é inseguro, e como você é insegura em quase todas as coisas da sua vida.
E vejam que aqueles que se preparam na cabeça, planejam, sabem o que estão fazendo. Então, quem sabe o que está fazendo, não tem medo, porque planejou cada passo da vida. Já planejou seus passos? Você sabe o que você quer? Mas você já está preparado para o que você quer? O Espírito pode ajudar, mas ele não pode ser você, muito menos te obrigar, nem a você se curar, porque a cura também é um ato difícil, porque a cura necessita disciplina. Quem se disciplina se cura, não importa a doença que tem. Não espera o milagre, faz o milagre. Faz o milagre todos os dias em sua vida. Deus bendiga. Obrigado, Dom Carlos Ramírez. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tanta energia, por tanta vibração, por tanto carinho, atenção e proteção. Obrigado, meu irmão. Como se proteger do mal? Precisamos sempre, e a melhor forma de se proteger, é filtrando os pensamentos que geramos. Pois o mal só acontece em nós quando nós damos brechas para que maus pensamentos alojem-se em nossa mente. Pronto, é suficiente para o mal nos atrapalhar. Obrigado, Dom Carlos Ramírez, que vigiemos muito os nossos pensamentos e não demos nenhuma brecha para esse mal. Paulo de Moraes, por gentileza. A revelação da revelação dá a conhecer aos homens quem é, em espírito e verdade, o Espírito Santo, qual a operação que por ele realizada produziu, segundo as leis imutáveis da natureza, a concepção, a gravidez e o parto da Virgem Maria, quais a natureza e o caráter dessa operação. Ela mostra que por Espírito Santo se deve entender as legiões dos Espíritos do Senhor na ordem hierárquica em que se grupam, órgãos de suas inspirações, ministros ou executores de suas vontades. Os Espíritos provam que a concepção, a gravidez e o parto de Maria foram só aparentes, que para aquela concepção em nada concorreu a ação humana, que ela foi meramente obra dos Espíritos do Senhor, obra puramente espiritual. E assim deve ser, porquanto as materializações de espíritos se produzem indiferentemente, tanto com um médium mulher, como com a mediunidade de um homem. No caso de Kate King, tão claramente explicado por William Crookes, fora necessário, em falando como os ortodoxos católicos, que durante 3 anos se verificasse todos os dias no médium Miss Cook, gravidez e parto. Ora, sem esse médium, não havia aparição de Kate King. A completa prostração do corpo do médium, o estado de transe em que caía, essa é a designação que os anglo-americanos dão ao fenômeno, sendo para nós a magnetização espiritual operada pelos espíritos que produz a prostração. Esse estado de transe em que caía e a prostração com que ficava o corpo do médium permitiam que a força física se concretizasse quase imediatamente na forma feminina. A loura Kate King era realmente engendrada pela morena Miss Cook, não obstante esta ser virgem e ter a idade de 15 anos.
Os sábios, já muitas vezes, hão compreendido que os médiuns de ambos os sexos, aptos à produção dessa ordem tão interessante de manifestações espirituais, perdem uma parte de seu peso, não raro a metade, e algumas vezes mesmo 2/3, e que essa perda de peso se vai acentuando à medida que o espírito se afasta do médium. No dizer dos espíritos que assim se materializam, eles assimilam os fluidos do meio ambiente em que aparecem, fornecendo-lhe as coisas e as pessoas presentes um contingente de moléculas, conseguintemente de forças. Este modo de proceder dos espíritos constitui uma forma de agregação molecular diversa da que nos é conhecida e familiar, mas que necessariamente se opera sob a impulsão da mesma lei criadora, da mesma força física ou espiritual. Força física é a designação dada à força desconhecida que produz todos os fenômenos do moderno espiritualismo. Os sábios que inventaram e empregam esta expressão não podiam, a priori, declarar que a existência dos espíritos era um fato. Procuraram, por isso, abrigar-se à sombra da força física, espécie de força espiritual indeterminada. A linguagem acadêmica usa sempre de uma palavra nova quando se refere a uma novidade submetida à investigação científica. Nós não conhecemos tudo. É esta uma proposição cujo acerto, com o auxílio dos fatos, os princípios científicos nos provam a todos os instantes. Foi o que Jean-Baptiste Roustan determinou com precisão, mediante a revelação da revelação, que seus adversários consideraram e chamaram uma hipótese espiritualista. Estava ele com a verdade? O que fica dito, bem o prova. O Cristo, o Messias, espírito mais adiantado, hierarquicamente mais elevado do que os enviados primários, se serviu da faculdade mediúnica da Virgem Maria, e sabemos que não era preciso fosse ela virgem, a fim de que aquela materialização tivesse sua razão de ser. Se serviu da mediunidade, faculdade mediúnica da Virgem Maria, para fluidicamente simular nela a gravidez, respeitando assim os preconceitos da nação judaica, quando pudera nascer instantaneamente dela, sem empregar esse meio que aprendemos a considerar como inútil em certos casos. Jesus podia ter aparecido sem que Maria aparecesse grávida. É isso que está dizendo o texto, para tornar mais claro a situação. E Maria não precisava ser virgem para isso. Continuando aqui o texto. Jesus, que dispunha para formar os órgãos materiais de que necessitava, de um poder de assimilação fluídica infinitamente maior do que a dos emissários secundários, teve que viver na Terra por tempo indeterminado, com ou sem intermitências. Pôde assim viver, aparecer e desaparecer, exatamente como fazem os espíritos que se materializam, do que obtiveram provas os pesquisadores positivistas da Sociedade Real de Londres e os membros da Sociedade Dialética da mesma cidade. A Sociedade Real é em Londres o que a Academia das Ciências é em Paris. A revelação da revelação explica também por que necessidade, por que motivo e com que fim as coisas se passaram desse modo, conforme a presciência e a sabedoria
infinitas de Deus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Esse é o programa Madrugada com Deus. Todos os dias, no início de cada amanhecer ou de cada madrugada, estando com você, para que juntos possamos aprender com quem tem a nos ensinar. Nunca esqueça que somos alunos da vida e, ao mesmo tempo, nessa vida, temos muito a ensinar. Então, somos constantemente alunos e professores. Procuremos ensinar o que há de melhor pelos nossos atos, não pelas nossas palavras apenas, mas que as palavras venham com atitudes. Atitudes, porque é a ação que gera a reação, não apenas a verbalização daquilo que eu acredito, mas a concretização daquilo que eu aprendi. Então, amanhã estamos aqui de volta no programa Madrugada com Deus. Deixa seu depoimento, que é importantíssimo. Um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.